Por que que o tubo de Venturi é um caso especial? Porque é um caso onde a gente vai precisar de uma relação de pressão para poder resolver a nossa equação, tá? Então, a equação de Bernoulli, ela chega em uma equação que a gente vai ter termos de pressão e termos de velocidade apenas. Mas nenhuma dessas duas a gente consegue retirar só de olhar para o problema. A gente vai ter que fazer uma relação para encontrar a pressão e a gente tem que fazer também outra relação para que a gente possa utilizar a velocidade, tá bom? Então, é isso por essa parte. Vocês compreenderam os exemplos? E aí a gente chega na nossa última parte da aula, que é a equação de Bernoulli com máquina, porque a gente viu a equação de Bernoulli com a fluido ideal sem máquina. Agora a gente vai ver o elemento que é uma máquina no sistema. O que é uma máquina? Uma máquina é qualquer elemento que ele vai ser introduzido no escoamento, que ele vai fornecer ou retirar trabalho do fluido. Então, nós temos como máquinas, que a gente fala máquinas de fluxo, máquinas que elas vão trabalhar com fluxo de um fluido qualquer, a gente tem a turbina e a bomba. Então, as duas máquinas que a gente faz o estudo delas são essas aqui, a turbina e uma bomba. Então, todo escoamento que ele tiver máquina, a gente tem que fazer uma análise especial da equação de Bernoulli. Então, a gente vai ter que adicionar um termo a mais nessa equação, que é o que a gente chama de termo devido à máquina, altura manométrica. Então, o que é uma bomba? Uma bomba é uma máquina que ela vai fornecer energia ao fluido. Então, eu vou ter uma quantidade de energia maior depois da bomba. Por quê? Porque essa bomba ela forneceu a energia. Eu vou fazer com que o meu fluido tenha mais energia no final. A turbina ela vai retirar energia do fluido. Então, a turbina ela vai estar ali retirando. Eu vou ter mais energia na seção antes da minha máquina. Então, por isso que a bomba, a gente normalmente, a sua utilização é para elevar, para recalcar a água. Então, a gente pega uma água de um local mais baixo, vai colocar energia nela suficiente para ela alcançar um nível mais alto. E a turbina, a gente vai retirar a energia do fluido. Normalmente, a gente retira essa energia mecânica. Então, a água, por exemplo, quando a gente tem a turbina lá numa hidrelétrica, a água ela vai rodar a turbina, essa turbina vai fazer girar aquele eixo do rotor do gerador, e quando eu giro aquele eixo, eu tenho a produção da energia elétrica, tá bom? Então, a bomba e a turbina, elas são máquinas que a gente chama máquinas de fluxo, que elas são adicionadas ao escoamento. A bomba, ela vai fornecer energia ao fluido, e a turbina, ela vai retirar energia ao fluido. Como que a gente apresenta, então, a equação de Bernoulli para uma máquina? Quando nós temos uma seção sem máquina, que é esse caso aqui, ó, desse tubo, desse escoamento sem máquina, a gente tem a seção 1 e a seção 2. A quantidade de energia que eu tenho na seção 1 vai ser igual à quantidade de energia que eu tenho na seção 2. A carga total na minha seção 1, ela vai ser igual à carga total na seção 2. Então, é isso que está escrito aqui. A carga na seção 1 é igual à carga na seção 2. Essa carga na seção 1 é dada por quê? Z1 mais P1 sobre gama mais V1 ao quadrado sobre 2G. E na seção 2, Z2 mais P2 sobre gama mais V2 ao quadrado sobre 2G. Essa é a equação de Bernoulli que a gente já estudou. Quando nós acrescentamos uma máquina, essa máquina ela vai estar entre essas duas seções. Então, a gente tem aqui seção 1, a gente vai ter uma máquina, geralmente a máquina ela vem apresentada por esse círculo aqui, e aqui dentro vai estar escrito qual é o tipo de máquina. Se é uma bomba, vai vir escrito assim, bomba, se é uma turbina, vai estar com T. Se eu não sei qual é a máquina, vem representado por M. E aqui a nossa seção 2. Como que eu vou fazer a equação de Bernoulli? Se for uma bomba, então, no caso da máquina ser uma bomba, a quantidade de energia depois da máquina é maior do que a quantidade de energia antes da máquina. Então, eu vou adicionar aquela carga devido à bomba no primeiro termo. Vai ser H1 mais H da bomba igual a H2. Isso significa o quê? Que H2 é maior do que H1. A carga total no final, na seção 2,
é maior do que a carga total na seção 1. Onde o HB a gente chama de carga manométrica da bomba, é medida em metros. Então, a quantidade que aquela bomba, a quantidade de energia por peso que aquela bomba consegue elevar um fluido. Então, eu falo que a carga manométrica da bomba é de 10 metros, de 15 metros, de 100 metros. Então, é em metros que a gente vai medir essa carga manométrica. Se for uma turbina, o que vai acontecer? A turbina retira a energia do fluido. Então, lá na minha seção 2, eu vou ter uma quantidade de energia menor do que na seção 1. Então, H1 menos H da turbina é igual a H2. Então, se for uma turbina, a gente vai ter que retirar essa energia devido à turbina, essa carga manométrica da turbina. Se for uma bomba, eu acrescento no primeiro termo a carga manométrica da bomba. Se for uma turbina, eu retiro no primeiro termo a carga manométrica da turbina. Tá bom? Então, é assim que a gente faz essa representação. Onde H1, o que é H1? Vai ser a equação de Bernoulli, aquela equação de carga total para a primeira seção. Então, vai ser Z1 mais P1 sobre gama mais V1 ao quadrado sobre 2G. Tá bom? Então, isso é o que a gente faz quando a gente tem uma máquina no sistema. Normalmente, a gente representa a equação de Bernoulli completa como HM. Então, vai ser H1 mais HM igual a H2. Se eu preciso encontrar qual máquina é, se essa máquina, se esse H ele for positivo, quando eu terminar o meu problema, ele é uma bomba. Se o meu H for negativo, ele vai ser uma turbina. Então, a nossa equação de Bernoulli com máquina, ela é da seguinte maneira. Z1 mais P1 sobre gama mais V1 ao quadrado sobre 2G, mais o HM, igual a Z2 mais P2 sobre gama mais V2 ao quadrado sobre 2G. Lembrando que se for bomba, o HM é positivo. Se for turbina, o HM ele vai ser negativo. E aí, fechou. Essa é a nossa equação para a máquina. Quando a gente tem essa equação, uma das coisas que se tornam importantes é a gente determinar qual que é a potência da turbina. Da máquina. Como que a gente faz para definir a potência da máquina? Então, para definir a potência da máquina, a gente primeiro tem que definir a potência do fluido. Todo fluido ele tem uma quantidade de potência definido. O que é a potência? É energia sobre tempo. Só que a potência do fluido a gente pode representar por quantidades dinâmicas, por quantidades hidrodinâmicas. Como assim? Pela propriedade do peso específico e da altura manométrica. Então, a potência de um fluido em qualquer ponto, ela vai ser dada pelo peso específico do fluido, vezes a vazão daquele fluido na seção, vezes o H, que é aquela carga do fluido naquela determinada seção. Então, isso é só para o fluido. Qualquer fluido em uma determinada seção, ele vai apresentar uma certa potência que a gente consegue definir. Essa potência a gente pode chamar de potência hidráulica. A potência hidráulica do fluido vai ser o peso específico vezes a vazão vezes a sua carga. Quando a gente fala em máquina, quando o escoamento ele vai possuir uma máquina, se a gente está falando dessa presença de máquina, essa energia do fluido ela vai ser retirada do fluido ou ela vai ser fornecida para o fluido pela máquina. Então, se eu tenho uma turbina, eu vou retirar energia. Se eu tenho uma bomba, eu vou fornecer energia. Então, no caso, a potência fornecida ou potência retirada do escoamento vai ser dado pelo peso específico, vezes a vazão que a gente vai ter na seção, vezes a altura manométrica da bomba. Se eu falo em potência fornecida ou retirada, eu tenho que trabalhar com aquela altura manométrica da máquina que eu estou utilizando. Se for uma bomba, HB. Se for uma turbina, HT, tá? O HM é para que seja geral. Então, sempre que a gente tem essa transmissão de potência de uma máquina, de um fluido para uma máquina, a gente vai ter perdas.
E essas perdas a gente consegue computar elas por meio do rendimento. Então, o que é o rendimento? O rendimento, ele vai ser o que a gente chama de potência útil por potência realmente fornecida. A gente consegue determinar o rendimento de qualquer máquina por essa equação. O rendimento vai ser potência útil sobre potência realmente fornecida. Então, se a gente fala em potência de bomba e potência de turbina, a gente consegue definir essas potências a partir do seu rendimento. A potência da bomba a gente vai indicar por NB e a potência da turbina a gente vai indicar por NT. Então, o que vai ser o meu rendimento de uma bomba? O rendimento da bomba, ela vai ser a potência útil sobre a potência fornecida. Quem fornece potência quando eu tenho uma bomba? A bomba, ela vai fornecer potência ao fluido. Então, a potência fornecida é a da bomba, a potência útil vai ser aquela potência do fluido. Então, para eu determinar o rendimento da minha bomba, eu faço a potência do fluido sobre a potência da bomba. Vai ser o quê? Então, a potência da minha bomba, potência da bomba vai ser o peso específico do fluido, vezes a vazão que eu tenho naquela seção, vezes a altura manométrica da bomba, dividido pelo rendimento da bomba, tá bom? Isso aqui vai me dar o que eu chamo de potência da bomba. Potência da bomba. E a potência da minha turbina? A potência da turbina, eu também vou determinar o rendimento por meio da potência útil sobre a potência fornecida. Quem fornece energia para a turbina? Vai ser o fluido, porque a turbina ela vai estar retirando potência do meu fluido. Então, o rendimento da turbina a gente consegue determinar por meio da potência da turbina sobre a potência do fluido. Então, a minha potência da turbina, ela vai ser dada por quê? Gama T, HT vezes o rendimento. Então, vai ser o peso específico vezes a vazão, vezes a altura manométrica da turbina, vezes o rendimento da turbina. Isso aqui vai me dar o que eu chamo de potência da turbina. Ok? Potência da bomba, então a gente consegue determinar a potência da bomba e a potência da turbina. O rendimento, ele sempre tem que ser uma característica que tem que ser avaliada, porque a partir do rendimento é que a gente consegue determinar essas potências da máquina. As unidades que a gente tem de potência, normalmente elas são medidas em watt no sistema internacional, ou ainda a gente pode medir em joules por segundo, quilograma metro por segundo e etc. Outras unidades que a gente pode utilizar são o cavalo-vapor, ou que a gente chama ainda de cavalo de potência, e o horsepower, que é o HP. Então, são as outras unidades. Se eu quero determinar em um CV, eu sei que um cavalo, um CV, equivale a 735 watts. Eu pego o valor da minha potência em watts e divido por 735. Um HP ele vai ser igual a 1,014 CV, tá bom? Então, essas aqui são as relações que a gente vai ter entre as unidades de potência. Dito isso, a gente pode fazer um exercício. Eu vou só diminuir novamente aqui para que a gente possa fazer esse exemplo. Exercício não, né? Exemplo. Já vou diminuir o próximo também. Tá acabando, tá, pessoal? Só tem mais 2 exemplos. Então, exemplo 1. O reservatório de grandes dimensões da figura fornece água para o tanque indicado com uma vazão de 10 litros por segundo. Verifique se a máquina instalada é uma bomba ou uma turbina e determine sua potência, se o seu rendimento é de 75%. Considere o fluido ideal e a área dos tubos igual a 10 centímetros quadrados. Então, vamos lá. Eu tenho a seção 1, que é essa... Opa, minha caneta sumiu. Eu tenho a minha seção 1, que é essa seção aqui
da superfície da água. E tem a seção 2, que é essa seção aqui da saída de água. Tem uma máquina entre, eu quero determinar se essa máquina ela vai ser uma bomba ou uma turbina. O que eu faço, então? Eu vou aplicar a equação de Bernoulli. Eu sei o quê? Que para a máquina, H1 mais H da máquina vai ser igual a H2. Se o H da máquina for positivo, eu tenho uma bomba. Se for negativo, eu tenho uma turbina. É assim que eu vou determinar qual que é o tipo de máquina. Então, vamos abrir essa equação. Ela vai ser o quê? Z1 mais V1 ao quadrado sobre 2G mais P1 sobre gama mais H da máquina igual a Z2 mais V2 ao quadrado sobre 2G mais P2 sobre gama. Ok, então vamos aplicar dos dois lados. Do lado 1 aqui na nossa seção 1, quanto vale Z1? Se a gente colocar que o nosso plano horizontal de referência é esse plano da máquina, vou chamar aqui de plano horizontal de referência, Z1 vai valer 20 metros e Z2 vai valer quanto? Z2 vai valer 5 metros. Meu V1 vai valer 0, porque é um reservatório de grandes dimensões com nível constante. E o meu P1 também vai valer 0. O meu P2 vai valer 0, porque aqui o escoamento está aberto para a atmosfera. Então, P2 vai ser igual a 0. E V2, eu tenho o valor de V2? Olha só, eu sei que a vazão é 10 litros por segundo. Então, eu consigo achar V2, porque vazão não vai ser velocidade vezes a área. O que vai ser minha velocidade, então? Vai ser a vazão dividido pela área. Qual a área? A área da tubulação, que foi dado. Então, V2 vai ser igual a 10 litros por segundo, 10 vezes 10 a menos 3, para passar para metros cúbicos, dividido pela área. A área dos tubos, 10 centímetros ao quadrado, vezes 10 a menos 4, para passar para metros quadrados. Isso aqui vai dar uma velocidade de quanto? 10, não é? Isso mesmo, 10 metros por segundo. Essa é a nossa velocidade 2. Então, já vou colocar a velocidade 2 aqui. Ótimo. O que me falta, então? A altura manométrica. Vamos substituir? Então, vai ficar aqui 20 mais V1 mais 0, né? 0 ao quadrado sobre 2G mais 0 sobre gama mais H da máquina igual a Z2, que vale 5, mais V2, que a gente tem o valor, que é 10 ao quadrado sobre 2G, mais 0 sobre gama. Então, esse aqui é 0, esse aqui é 0. Aqui a gente tem 0. Eu sei o quê? Que a altura manométrica da minha máquina vai ser 5 mais 10 ao quadrado sobre 2 vezes 9,8 menos 20, porque o 20 está aqui somando, passa para cá negativo. Então, a minha altura manométrica vai ser de quanto? 10 ao quadrado sobre 2G, vai dar quanto? 5,10. Então, vai ficar 5 mais 5,10 menos 20. A minha altura manométrica da máquina vai ser de menos 9,90 metros. Negativo, se deu negativo, a minha máquina é uma turbina. Como que eu faço para determinar a potência da turbina? A potência da turbina vai ser igual ao gama Q, H da turbina, H manométrico, vezes o rendimento da turbina. Essa foi a equação que a gente tinha para determinar qual que era a potência. Então, qual que é a potência da minha turbina? Peraí. Vou escrever mais para cima um pouquinho. A potência da turbina, gama Q, H da turbina, vezes o rendimento da turbina.
Então, a potência da minha turbina vai ser 9.800, que é o peso específico, vezes a vazão que a gente sabe que é 10 litros por segundo, vezes a altura da turbina, 9,90, vezes o rendimento da turbina, 75%. Então, a potência da minha turbina vai ser quanto? 9.800 vezes 9,9 vezes 0,75 vezes 10 vezes 10 elevado a menos 3. 727,65 watts. Entenderam, ok? Pessoal, vocês ainda estão aí?